Muito boa noite, gente. Como vocês estão? Tudo bem? Estou fazendo os últimos ajustes aqui para a gente fazer o nosso evangelho do dia de hoje. Espero que vocês estejam muito bem desde o nosso último momento de reflexão. Como é que tá o som aí? Tá tudo bem? Bom, gente, é o seguinte, hoje um sabadão aqui agitado, mas vamos então para o nosso evangelho. Como sempre, eu vou fazer a parte dos avisos para aquelas pessoas que chegam aqui pela primeira vez. Aqui a gente faz um modelo de prece que é baseado no modelo de prece espírita. Então, para isso, a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? A gente tem usado, pelo menos nessa sequência, dessa playlist, esse livro do Sri Prembaba, que é Flor do Dia, Mensagens de Amor e Autoconhecimento. Muito legal esse livrinho. E também para essa sequência, em torno de 7 ou 8 vídeos, a gente tem usado também aqui essa psicografia do Chico Xavier, tá? Através do espírito do Emmanuel. E aí o que a gente tenta criar com essas leituras é enfim, engendrar com essas leituras um panorama de um raciocínio ou uma meditação. Como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de sugerir que a gente faça sempre uma respiração, porque é sabido que quando a gente começa a cadenciar a nossa respiração e baixar os nossos batimentos cardíacos, naturalmente a gente expande a nossa aura, né? Isso é automático no nosso corpo, vamos dizer assim, energético. Quando você está em estado de relaxamento, a sua aura expande. Então vocês podem perceber, por exemplo, quem está iniciando os estudos de clarividência, por exemplo, ou está percebendo a mediunidade abrir, normalmente é quando você está mais relaxado é que você tem os insights. Haja vista que, por exemplo, às vezes você está dormindo, meio acordado, aí você tem visões, né? Por quê? Porque a nossa aura está um pouco mais expandida, geralmente, quando a gente está em estado de relaxamento. E para quem estuda também clarividência, sabe que às vezes quando você vê um vulto, alguma coisa assim, quando você presta atenção, tenta prestar atenção, na maioria das vezes essa visão desaparece, porque você meio que quando se assusta ou alguma coisa do tipo, naturalmente você condensa mais, vamos dizer assim, né? Quando você presta atenção em uma coisa, naturalmente é como se você centrasse mais o teu corpo energético, ou seja, desse uma contraída nesse corpo energético, vamos dizer assim, e por conta disso você fica um pouco mais densificado. E aí a visão espiritual, que é essa visão da aura, né? Você não consegue mais ver, justamente porque você ficou um pouco mais condensado. Enfim, explicações à parte, vamos lá para o nosso evangelho, tá bem? Naturalmente, o que a gente faz? A gente coloca aqui uma musiquinha, que é uma música sem direito autoral. Então, se você estiver interessado em usar essa mesma faixa para você fazer as suas meditações, basta que você olhe na descrição desse vídeo, que você vai encontrar então esse vídeo, o endereço desse vídeo, para que você possa baixar esse áudio para você usar, e dando os devidos créditos, logicamente, ao produtor, ao artista dessa música, tá bem? Aqui, como vocês bem sabem, a gente vai começar então a nossa prece, e para isso eu sempre gosto de orientar que a gente faça uma respiração cadenciada. Então, normalmente eu sugiro que a gente faça uma inspiração em 2 tempos. Então, basicamente seria o quê? Você inspira uma vez, né? Deixa eu ver o microfone aqui, está tudo bem. Você inspira uma vez,
E no meio da inspiração você para e depois você inspira novamente. E só depois você expira. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. O objetivo, obviamente, com essa respiração cadenciada é que a gente baixe os batimentos cardíacos e, na medida do possível, que a gente imagine que a nossa aura está se expandindo com essa respiração. Então a gente inspira. A gente pode fazer isso sem pressa, né? Eu faço às vezes um número mais reduzido, justamente para não prolongar demais o vídeo, mas enquanto eu vou falando aqui, vocês podem continuar respirando nessa cadência. 2 inspirações, segura um pouquinho, expira. E aí, adequadamente, dentro da prece, a gente faz uma primeira prece para pessoas públicas, né? Ou prédios públicos, ou situações públicas, e aí logo depois disso a gente separa um espaço para a gente fazer preces para nós mesmos e para os nossos conhecidos, enfim. Tá bom? Então nós abrimos a prece do dia de hoje, pedindo aos bons amigos da boa espiritualidade que nos ajudem, colaborando conosco na escolha de um texto sadio e que seja importante e faça sentido para as pessoas que realizam suas preces nessa egrégora de amor ao próximo. Pedimos aos bons amigos que conduzam as nossas energias aos seus destinos, devidos destinos, a fim de que os nossos pretendidos, né, os nossos irmãos que precisam, a quem vamos orar, né, que eles recebam essas energias e essa prece a fim de que possam encontrar o senso adequado, a força necessária para continuarem, a coragem. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja.
Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, tal como pensam algumas pessoas. Ao contrário, são fortalecidos e entrelaçados. O princípio oposto, sim, é o que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, a simpatia, a semelhança de tendências, e esses espíritos, felizes por estarem juntos, procuram-se. A encarnação apenas se separa momentaneamente, pois após sua volta à erraticidade reencontram-se como amigos que retornam a uma viagem. Às vezes, uns seguem a outros juntos na encarnação, em que se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres preocupam-se com aqueles que estão encarnados, cativos da carne. Os mais adiantados procuram fazer progredir os que se atrasam. Após cada existência terão dado mais um passo na busca da perfeição, cada vez menos ligados à matéria. Seu afeto é mais vivo, por isso mesmo mais puro, e não é mais perturbado pelo egoísmo nem pelo arrastamento das paixões. Podem, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nada afete a sua mútua afeição. Eu, quando leio essa passagem, eu penso sempre na questão da vibração. Porque eu acho que é o seguinte, os espíritos se procuram e se encontram, mas na verdade isso não é uma... Eu acho que não é uma forma eletiva, vamos dizer assim, sempre uma forma eletiva, ou seja, não significa necessariamente que esses espíritos eles decidem procurar esse ou aquele par para evoluírem. Não, acho que não é tão somente assim. Eu acho que existe também uma questão da vibração pessoal, ou seja, poderíamos dar aqui exemplos muito simples. Por exemplo, imagina um espírito que goste de, sei lá, vou dar um exemplo bem ruim, tá? Imagina um espírito que gosta, por exemplo, de comércio, né? Do comércio da terra, vamos dizer assim. Pode ser que a atividade nesse tipo de trabalho naturalmente molde de alguma maneira alguns pré-requisitos dessa consciência. E da mesma maneira, esses pré-requisitos, ou seja, esses amoldamentos, esses certos condicionamentos que são próprios da profissão, vamos dizer assim, eles naturalmente vão criar modulações nessa consciência que naturalmente vai fazer com que ela se simpatize mais com um determinado tipo de consciência. Então, elas vão se afinizando por terem, vamos dizer assim, o mesmo tipo de pretensão, vamos dizer. Então, nem sempre é uma escolha totalmente consciente, né? Mas, de um modo geral, a tua vibração pessoal, na verdade, vai te afinizar, ou seja, vai fazer você se aproximar de um jeito ou de outro,
de um determinado tipo de grupamento espiritual. Então, necessariamente, nem sempre você precisa ser daquela família espiritual. Talvez você não seja, talvez você seja um agregado, vamos dizer assim, nesse grupo karma, nesse grupo espiritual, porque naturalmente você precisaria desenvolver algumas habilidades e que aquele meio, obviamente, seria muito adequado para você desenvolver essas habilidades. Então, nesse sentido, eu acho que é nesse sentido que se criam os laços de família, porque naturalmente a gente vai se afinizando pela nossa vibração. E porque essa nossa vibração, na verdade, vai nos carregar naturalmente para uma condição específica a qual nós precisamos evoluir. Entende? Então a gente não, nem sempre a gente deve querer conceituar o destino ou, enfim, esses condicionamentos, né, esses textos, como se fosse uma única verdade, como se existisse uma única maneira de evolução espiritual. Na minha opinião, isso é só minha opinião, eu acho que existem centenas e milhares, mas por outro lado, era necessário que, por exemplo, numa leitura desse tipo, que tinha um objetivo didático de explicar a natureza dos espíritos, que se fosse colocado de uma forma mais inteligível, ou seja, que as pessoas conseguissem entender qual que seria mais ou menos a realidade desse mundo espiritual, né? Mas especificamente eles apontam justamente para essa questão da reencarnação ou não, né? E porque como esses laços são reforçados, são, vamos dizer assim, reafirmados com o passar das existências aqui no plano terreno, especificamente, né? Mas, obviamente, a gente deve levar em consideração que nós somos consciências imortais e, fatalmente, a gente pode passar deste planeta para outro, ou até mesmo nesse planeta, mas em outras dimensões, onde a gente possa continuar, inclusive, evoluindo, né? Mas, enfim. Então, nesse momento, eu gostaria de que nós fizéssemos uma prece. Essa semana aconteceu no interior de São Paulo um acidente que está gerando uma energia bastante densa, porque parece que nós estávamos cerca de 17 anos sem um acidente de grande proporção aérea, né, no Brasil, e aconteceram aí que faleceram, acho que foram 70 pessoas, 72 pessoas, se eu não estou enganado, nesse acidente do avião. E por conta disso, como está todo mundo meio mexido com essa situação, gostaria que nós fizéssemos uma prece para esses nossos irmãos que tiveram uma passagem tão abrupta nesse momento. E gostaria que vocês me ajudassem nessa vibração. Que os nossos bons amigos continuem trabalhando pelos nossos irmãos que passaram pelo processo do desencarne recentemente. Pedimos aos bons espíritos que façam as nossas vozes chegarem a esses irmãos, esclarecendo-os que este foi o momento do desencarne e que esse desenlace através desse acidente libertou as suas consciências para novos espaços e novas situações, e que a partir de agora são livres para escolherem os seus destinos e escolherem
lugares mais adequados, onde poderão enfim reencontrar os amigos do passado, onde poderão encontrar os parentes já desencarnados e que poderão enfim evoluir, continuarem evoluindo a sua consciência. Assim pedimos para que os pastores do mundo espiritual, os padres do mundo espiritual, os líderes religiosos de cada credo, de cada um daqueles irmãos que estavam dentro daquele avião, para que amparem esses nossos irmãos, oferecendo a eles uma oportunidade de redenção e de tranquilização para esse momento, que eles possam estar tranquilos, sabedores de que terão momentos muito felizes de reencontro e elevação espiritual. Por isso pedimos aos bons espíritos que encaminhem as nossas melhores energias a esses nossos irmãos, para que eles se sintam protegidos, amparados, fortalecidos, curados, tenham seus corações acalentados e que possam, nesse momento de dificuldade, encontrar o caminho mais adequado à sua evolução. Assim, juntos pedimos a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. E nesse momento vibramos as melhores energias para esses nossos irmãos. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. E aí, nossos irmãos, nós temos aqui eu vou ler aqui a frase de Emmanuel. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso, portanto, saber que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Naturalmente, Emmanuel quer falar da nossa vibração em relação aos nossos irmãos de um modo geral, encarnados e desencarnados. E obviamente, quando tentamos elevar a nossa vibração e a de nossos irmãos, naturalmente nós estamos nos afastando um pouco da média geral do planeta, onde muitas pessoas
estão agoniadas, desesperadas, cansadas, tristes, sem conseguir perceber sequer uma boa fé no futuro, uma boa esperança, possibilidade de uma realização positiva. Porque estão enceguecidos, estão perturbados pelas realidades econômicas que foram implantadas na nossa cabeça, no nosso modo de vida, como se isso fosse sinônimo de progresso. De fato, é um progresso econômico, mas não é um progresso necessariamente da consciência. Nem sempre o acúmulo de riquezas materiais está associado à evolução espiritual. O dinheiro é necessário, é uma energia positiva, mas por vezes nós, os homens, nos perdemos consciencialmente por causa dele. Dessa forma, com essa reflexão, nós partimos então para fazer uma prece por nós mesmos e para os nossos irmãos mais necessitados, pelos nossos parentes. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa-nos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Bons Espíritos, nós vos pedimos, que Jesus abençoe a todos nós. Meus irmãos, para que a gente tenha aqui uma frase inspiradora, né? Novo paradigma. Nós, seres humanos, mesmo com tanta miséria e sofrimento, continuamos insistindo em acreditar que tudo se resume a dinheiro, mas precisamos ter coragem para admitir que os paradigmas materialistas caíram. O crescimento econômico não pode mais ser o indexador para medir o nosso desenvolvimento. O PIB não pode mais ser o fator determinante para o nosso sucesso. Dinheiro é apenas um dos aspectos da vida. É bom ter dinheiro, desde que ele não custe a destruição do planeta
Hoje não existe outra maneira de salvar o planeta a não ser por meio de uma mudança de paradigma. Chegou o momento de ampliarmos a nossa visão, sem medo de fazer diferente, sem medo de sermos espirituais. Paradigma, na verdade, é necessário esclarecer, é uma forma de padrão, né? Quando a gente tem um padrão já que está admitido, vamos dizer assim, quando a gente vê uma coisa sempre acontecer da mesma maneira, né? Poderíamos explicar assim, a gente pode dizer que tem um padrão. E esse padrão, então, a gente costuma chamar de paradigma. E é importante esclarecer isso, porque tem pessoas que às vezes se perdem em algumas palavras mais simples, mas é impressionante também como que às vezes as leituras elas falam com a gente, né? Impressionante. Estava falando aqui de dinheiro e abre bem na página do dinheiro ali. Enfim, que nós tenhamos uma boa semana, né? Agora aqui, pelo menos a partir de hoje, hoje é um sábado, e eu procuro não especificar muita data, porque isso não é muito importante por hora, mas no sábado é o dia que normalmente as pessoas descansam, né? Pelo menos boa parte das pessoas que trabalham descansam no sábado. E é o dia de maior também frivolidade, vamos dizer assim, né? Porque é o dia que você está mais desprendido. Você já trabalhou a semana, geralmente, e vai descansar no domingo também, né? Geralmente no domingo tem aquela energia de um pouco mais pesada, porque as pessoas já começam a perceber que vão trabalhar na segunda-feira e elas começam a ficar meio tristes, assim, meio deprimidas, mas o sábado então é o dia que as pessoas estão mais soltas, né? E no nosso caso aqui especialmente a gente não deixa de tentar fazer a nossa prece e meditar, porque isso é importante também, né? Então eu agradeço aqui a oportunidade de fazer a prece com vocês e espero que a gente se veja em breve novamente em mais um Evangelho no Lar. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite. A gente se vê em breve.